O Ministério da Saúde anunciou hoje que decidiu classificar aquele caso confirmado de coronavírus, que é uma jovem de 13 anos aqui em São Paulo. O teste deu positivo para o vírus, mas ela não apresentou até agora nenhum sintoma. Mais cedo, o Ministério tinha confirmado que esse caso não ia ser contabilizado como confirmado. Quem vai explicar esse assunto para a gente agora é a doutora Raquel Moarec, ela que é infectologista da Rede DOR. Doutora, uma ótima tarde para a senhora. Falei o sobrenome correto, é isso mesmo, Moarec? Isso mesmo, Que é bom. esse mesmo. A gente começa com o pé direito, então. Doutora, uma ótima tarde. E a primeira pergunta que eu faço é em relação a esse caso. Até ontem, ele não tinha entrado nessa listagem de casos confirmados. Ela é considerada uma paciente assintomática. A pergunta que fica é em relação à transmissão desse vírus. Por ser uma paciente nesse perfil, é mais fácil transmitir ou é mais difícil? Então, não é que a gente não tem a certeza que um paciente que está sem tosse, sem secreção, sem espirro, sem coriza, o quanto ele transmite. Então, a gente tem um exame que é como se fosse assintomático ou oligoassintomático, que é o caso. Então, a gente não tem a ideia do qual é a transmissibilidade de alguém sendo super estável, super bem, vamos dizer assim. Doutor, uma outra questão é que esse tempo que nós sabemos até hoje, de acordo com a própria Organização Mundial da Saúde, é que são 14 dias para os sintomas começarem a aparecer. Isso possivelmente fez com que a equipe do Ministério da Saúde, então, pudesse classificar esse caso, porque os sintomas ainda podem surgir. Então, ele foi classificado porque ela veio de uma área que era considerada como área de risco. E a interrogação é, como ela ficou internada fora, há uma chance de ter passado mais assintomático os sinais e sintomas desse número 4, que agora já aumentou, né? Nós já temos no Brasil 8 casos, né? E 6 em São Paulo, né? Doutora, eu imagino que o risco, quando a gente fala de um paciente assintomático, quando ele não sente nada, a possibilidade de se propagar com mais facilidade ele é maior, porque a pessoa não sabe que ela tem esse vírus no corpo. A gente está falando, claro, de uma possibilidade, uma hipótese. Isso gera um alarmismo um pouco maior, não tem como falar que a situação se torna a mesma. Olha, a gente já sabia que o coronavírus ele pode transmitir através de um paciente de 3 a 5 dias quando ele está assintomático. Então, agora já houve um início de uma confirmação da transmissão dentro do nosso país. Isso quer dizer, o paciente número 1, ele não tinha sintoma, ele se reuniu com familiares e aí começou-se a ter caso porque ele houve uma transmissão sem ter sintoma. Então, infelizmente, o coronavírus é um vírus que a pessoa pode transmitir não estando doente ainda. Doutora, para esclarecer, para a gente finalizar essa questão, os cuidados continuam sendo os mesmos, né? Lavar muito bem a mão, usar o álcool gel é básico, mas extremamente necessário. Então, são hábitos que a gente precisa ter para evitar a transmissão cruzada. Fique longe de gente doente em torno de 1 metro a 2 metros. Lave as mãos o mais oportunidades possíveis, né? Use álcool gel no meio dessas vezes, que seriam as oportunidades de utilizar um álcool gel várias vezes ao dia. Então, tusso ou espirre, use o cotovelo ou o ombro, isso também vai ajudar. Então, é importante a gente ter a ciência que, tendo esses cuidados básicos, ou até de pessoas que vieram de fora, ou estão em contato com gente que teve, ou uma hipótese de gripe vindo de outro país, ou que teve contato com esses confirmados, que tenha a quarentena, o seu cuidado e, se possível, né, refazer os exames ou ter os exames para diminuir essa transmissão cruzada aqui. Doutora, um último questionamento. A gente tem a possibilidade de um nono caso ser confirmado amanhã. É uma paciente do Distrito Federal. Ela fez o primeiro exame, foi confirmado o coronavírus, mas agora vai ser realizada a contraprova. A necessidade dessa contraprova é quando algum hospital que não faz parte desse círculo do Ministério da Saúde, que tem ali todos os exames específicos para confirmação. Então, quando é um hospital que não está nesse nicho, o Ministério da Saúde vem e faz mais um exame para confirmar. Isso.
Os laboratórios de referência nível 2, nós temos do país, onde eles são com centralização pelo Ministério da Saúde. Os outros laboratórios que conseguiram o PRIME, que é o pedaço, e a realização do exame molecular, eles sofrem avaliações pelos laboratórios de referência para ver se possam validar ou não os exames. Mas de acordo com o que vai acontecendo os casos no país, esses laboratórios vão sendo validados e já, provavelmente, vai ser, de acordo com o laboratório, a liberação dos exames já com positividade, não sendo necessário uma contraprova. E isso é o ideal, que os laboratórios se adaptem para a realização do exame, para melhorar a resposta dos médicos na frente, para trabalhar mais adequadamente. Doutora Raquel, obrigado pelo tempo e a disponibilidade. É um caso que chamou a atenção dessa jovem de 13 anos, por isso a gente debate ele aqui. Ela é a primeira paciente até agora assintomática. É bom explicar para quem está em casa entender tudo isso. Mais uma vez, obrigado pela disponibilidade. Até, doutora.